lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. O interessante dentro deste versículo, no capítulo 11 do livro de Eclesiastes, é que esse texto ele nos traz uma lição de fé, de esperança, de determinação, de confiança em Deus em primeiro lugar. Porque quando o texto nos orienta a lançar o pão sobre as águas, se nós formos trazer uma interpretação literal, logo vamos entender que alguma coisa diferente existe aqui neste contexto. Se você pegar um pão e deixar ele 3, 4 ou 5 dias, uma semana guardado, quando você pegar este pão novamente, ele vai estar duro. Se você pegar este pão, por mais duro que ele esteja, jogar dentro de um balde de água, você vai observar que aquele pão que outrora era duro se tornou mole e se dividiu em milhares e milhares de partículas. Impossível aos olhos humanos ser juntado novamente. Deus ele usa Salomão e diz: jogue o pão na água, porque depois de um tempo você vai achar novamente, você vai juntar novamente, você vai ter aquele pão novamente. Quem está no Espírito assistindo esse vídeo já está entendendo a mensagem de Deus para a sua vida. Deus está falando de fé, Deus está falando de confiança, Deus está falando em semeadura. A história dos hebreus, na época em que foi subjugado a sua nação pela terra do Egito, dizem os historiadores, é uma história extra-bíblica, de que as crianças costumavam com as sementes do trigo lançar no rio Nilo na época da sua cheia. Porém, tudo que enche esvazia em um tempo, sim ou não? E o interessante é que quando o rio Nilo secava e nas suas margens endurecia o barro, aquelas sementes de trigo que foram lançadas ali nas águas, que foram esquecidas, de repente brotavam e nascia, por incrível que pareça, alguns pés de trigo. Aquilo que foi esquecido, aquilo que foi jogado fora ou até mesmo como brinquedo, novamente aparecia. O que Deus está falando para você é que só depende de você a sua vitória. Quando você desencruzar os seus braços, quando você sair de dentro destas 4 paredes, quando você se desfazer daquele eu que te aprisiona, quando você rever os seus conceitos, examinar as suas convicções, passar a ser uma pessoa mais humilde e amorosa, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Quando você se despojar de toda esta vaidade que te prende, de todo esse orgulho que impede até na sua adoração, você vai ver o Espírito de Deus te envolver e te encher de uma maneira gloriosa, de uma maneira plena, e os milagres de Deus começarem a acontecer, as promessas começarem a se cumprir, e você será boca de Deus na terra. Lança o teu pão. Lança o teu pão sobre as águas. Você está com medo de perder o pão? Deus está dizendo, depois de muitos dias o acharás. E quando Deus dá, Ele dá em abundância. O nosso Deus é um Deus que multiplica, não fica devendo nada a ninguém. É um Deus de coisas grandes. Quando você descer desse salto da arrogância, desse pedestal da prepotência, e entender que Deus te chamou para ser canal de bênção, Deus te chamou para abençoar as vidas através daquilo que tem em ti, que Deus já te deu. Lembra que Paulo disse a Timóteo
por cujo motivo eu te desperto e te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti.